Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, trazendo aqui no canal mais uma informação gospel. O cantor Jessé Aguiar, nós sabemos que ele assumiu a sua condição de homossexual e ele desistiu. Nós sabemos que ele tinha desistido da carreira gospel. Ele assumiu mesmo, não foi fofoca gospel, não foi informação inventada. Ele mesmo assumiu a condição de homossexual e se afastou da igreja, se afastou do evangelho. Mas nós ficamos informados nos últimos dias, agora recentemente, ele esteve, Jessé Aguiar, numa igreja evangélica em Goiás, né? E naquela oportunidade ele estava ouvindo a pregação da palavra de Deus e o pastor da igreja, o qual ministrava na oportunidade da noite, dava a ele uma oportunidade para o cantor Jessé Aguiar louvar a Deus, cantar nesta igreja. Eu gostaria que você, neste momento que me encontrou agora, você deixasse o like neste vídeo, você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Então, ele canta, né? O cantor Jessé canta na igreja. E aí algumas pessoas começam a pensar e até dizer aí nas redes sociais, comemorando a volta de Jessé Aguiar ao evangelho. Muita gente começou a dizer assim: olha, o Jessé Aguiar voltou para Jesus. Voltou para Jesus. Não é assim que se volta para Jesus. Tem muita gente aí cantando música de crente, sem ser crente. Tá? Eu conheço algumas pessoas que são assim. Estão desviadas, afastadas, criticam piamente o evangelho genuíno, mas acabam cantando músicas gospel, porque é mais fácil cantar música gospel na igreja, em qualquer lugar, do que aceitar o ensino da palavra de Deus. Então não é por esta razão que Jessé Aguiar está cantando numa igreja ou foi visitar uma igreja lá em Goiás. Isso não representa arrependimento nem renúncia do pecado carnal. Infelizmente, gostaríamos nós, quanto mais Deus, gostaríamos nós que ele realmente tivesse abandonado definitivamente a vida, né, a qual ele está submetida a esse padrão que infelizmente ele sofre certamente por isso, mas não conseguiu se livrar. Então, não há razões, né, no momento, para oba-oba, não há razões para comemorações. O cantor Jessé Aguiar ainda está, na verdade, no cenário secular. Ele não é mais cantor gospel, nós sabemos disso. Assim como o J.A. também, Jamile, são cantores que começam muito bem. E isso nos leva a refletir sobre esse tipo de assunto. Muitos começam bem, mas acabam terminando mal. Então, o nosso canal está acompanhando os principais fatos que sucedem dia após dia e vamos tornar você um web telespectador bem informado, tá entendendo? Porque o nosso canal traz informações do cenário gospel. Há uma grande dificuldade, igreja. Há uma grande luta a ser enfrentada. É, a partir do momento em que um cantor gospel ele sai da igreja, sai do cenário gospel e começa a cantar músicas seculares. Há uma grande luta, uma grande barreira, tá entendendo? Tem a questão da vaidade, que isso é inevitável. Vem sim o assédio, vem a vaidade. As gravadoras, elas sempre priorizam, né? As empresas, as gravadoras, os empresários sempre priorizam. Essa é a grande realidade. Não vamos aqui tentar enganar as pessoas, tá?
A verdade, aonde tem verdade, Deus habita. Então a verdade é essa. As gravadoras, os empresários, normalmente, eles priorizam, né, o quê? A parte lucrativa, a parte financeira. Então, a partir do momento em que uma pessoa grava um disco, um CD, grava, enfim, as músicas gospel através de uma gravadora, enfim, e aí ela começa a encarar aquele projeto como um projeto financeiro. Tem que dar lucro para a empresa. E aí, se o cantor não for espiritual, não tiver um grande chamado de Deus, não for uma pessoa que teme a Deus, que tem foco na salvação, em ganhar almas para Jesus, acaba declinando-se, principalmente aquele que já se afastou da igreja, aquele que já saiu dos caminhos do Senhor. É o caso do nosso amado Jessé. Mas, pastor, para Jessé ainda tem jeito? Claro. Para quem está vivo, né? Todas as pessoas que estão no pecado, escravizadas, mas ainda estão vivas, ainda há chance, totalmente, 100% de chance, de ter a salvação garantida. Por quê? Porque a palavra diz que Deus perdoa os pecados. A questão aqui, eu gostaria que você deixasse o like no vídeo, tá? E compartilhasse. A questão aqui não é se Deus perdoa ou não, se tem jeito. Claro que tem jeito para todas as pessoas. A questão aqui é outra. É se a pessoa vai se arrepender dos pecados e principalmente abandonar o pecado. Porque Deus perdoa, é claro e evidente. Deus perdoa, não porque eu quero que Deus perdoe, não porque as pessoas estão pedindo para Deus perdoar, é porque o próprio Deus já deixou escrito na palavra dele que ele perdoa qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa e abandone o pecado. Aí é a questão, porque tem muita gente achando que Deus perdoou. Mas se a pessoa não se arrependeu e não deixou o pecado, não há perdão. Então o arrependimento é algo mais profundo. Segundo a Bíblia Sagrada, se você for estudar a palavra com calma, né, se sentar com aquele cafezinhozinho quentinho e começar a pedir a Deus o discernimento para entender de fato o que é arrependimento, você vai entender que é algo profundo. Olha, arrependimento não é uma tristeza, um remorso. A pessoa acaba pecando, aí fica envergonhado da igreja e tal, fica um pouco triste, 2, 3, 4, 5 dias. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, aquele que Deus percebe, perdoa mediante o afastamento das práticas ilegais, é quando a pessoa realmente fala com Deus com toda a sua alma. É uma conversa franca com Deus. Ainda que não chore ou que chore, vai depender de cada pessoa, mas Deus quer saber de fato de onde está saindo aquelas palavras, se são da boca para fora ou se são palavras do interior da alma. Nós observamos que é isso que Deus quer saber. E aí ele entra no interior de cada pessoa. Ele penetra no interior. E percebendo Deus que a pessoa se arrependeu profundamente, amarga, lembra de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a palavra de Deus fala que Pedro, ele se arrependeu amargamente, chorou. Deus perdoou. Então Jessé Aguiar, ele precisa voltar para Jesus, como todos os que estão afastados do caminho de Deus, precisam voltar para Jesus. Mas voltar para Jesus, para quem está afastado e canta e é cantor de igreja, não é só voltar em um culto visitando uma noite e cantar numa oportunidade, tá? Não, não é isso. O cantor famoso que se afastou de Jesus Cristo tem que voltar para Jesus num culto diante da igreja, confessar a volta para Jesus e ser crente de Bíblia. Cantor famoso não é só para cantar em igreja, não. Tem que ouvir a pregação, estudo bíblico, tem que ler a palavra para se edificar.
Aí depois que estiver fortalecido na palavra, é que vai ensaiar hinos espirituais para louvar de novo. Aí Jessé está afastado. Jessé com a vida que só misericórdia, aí vai para uma igreja, o pastor, sinto muito, com todo respeito, vai dar logo uma oportunidade, tá? Ele tem que se sentar para ouvir a palavra, tá bom? Primeiro. Bom, que Deus o ajude a seguir a sua caminhada cristã, tá? Que você possa orar por ele, que Deus venha chegar com misericórdia na vida dele e de cada um de nós. Fico por aqui. Se o Senhor da Glória permitir, eu volto a qualquer momento com mais um vídeo, com mais uma informação gospel aqui no canal. Não se esqueça, se inscreva nesse canal e compartilhe e deixe o joinha.